Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavras do Santo Padre. Para nós é um grande ensinamento. Diz-nos que o Senhor pode fazer muito com o pouco que pomos à sua disposição. Seria bom perguntarmos-nos todos os dias: o que levo hoje a Jesus? Ele pode fazer muito com uma nossa oração, com o nosso gesto de caridade para com os outros, até com uma das nossas misérias entregues à sua misericórdia. A nossa pequenez a Jesus, e Ele faz milagres. É assim que Deus gosta de agir. Ele faz grandes coisas a partir das pequenas, a partir das gratuitas. Todos os grandes protagonistas da Bíblia, Abraão, Maria e o menino de hoje, mostram esta lógica da pequenez e do domingo. Santos do dia. São Anselmo, arcebispo de Cantuária e doutor da Igreja. A força de um sonho. Quanta força tem um sonho? Folheando as páginas da vida de Santo Anselmo, poder-se-ia dizer: muita força. Uma noite, quando Anselmo ainda era criança, sonhou que Deus que o convidava para ir sobre os cumes dos Altos Alpes, onde lhe daria um pão puríssimo para comer. Desde então, a vida do futuro santo foi toda voltada a elevar a mente à contemplação de Deus. Este objetivo foi levado adiante com absoluta abnegação, apesar das adversidades. Nascido em Aosta, em 1033, no seio de uma família nobre, Anselmo sofreu fortes contrastes com o pai, um homem rude e envolvido com os prazeres da vida.
que o impediu com todos os meios de entrar para a ordem beneditina, para evitar a dispersão do patrimônio familiar. Diante da oposição paterna, Anselmo, com apenas 15 anos, adoeceu por tamanha decepção. Ao recuperar a saúde, decidiu partir para a França, onde se deixou levar pela dissipação moral, tornando-se surdo ao chamado de Deus. Um grande educador. Após 3 anos teve um encontro providencial com Lanfranco de Pavia, prior da abadia beneditina de Bec, na Normandia, que reanimou a sua vocação. Finalmente, aos 27 anos, Anselmo pôde entrar para a ordem monacal e ser ordenado sacerdote. Em 1063, tornou-se prior do mesmo mosteiro de Bec, onde demonstrou ser um educador dócil, mas também determinado. Não gostava de métodos autoritários. Por isso, preferiu o princípio de persuasão, que fazia os estudantes crescer com sabedoria, ensinando-lhes o valor inviolável da retidão e a adesão livre e responsável da verdade e da bondade. Seu gênio educacional expressou-se com a via discretionis, que abrangia compreensão, misericórdia e firmeza. Os jovens, dizia Anselmo, são como pequenas plantas que florescem, não fechadas em uma estufa, mas graças a uma liberdade saudável, em defesa da liberdade da Igreja. No entanto, tornando-se arcebispo de Cantuária, Lanfranco de Pavia pediu ajuda ao seu discípulo para reformar a comunidade eclesial local, devastada pela passagem dos invasores normandos. Assim, Anselmo transferiu-se para a Inglaterra, onde se dedicou com paixão à nova missão, tanto que com a morte de Lanfranco, foi seu sucessor na sede de Cantuária, recebendo a ordenação episcopal em 1093. Precisamente naquele período o futuro santo trabalha, sem cessar, pela Libertas Ecclesiae apoiou, com inesgotável energia e intrépida coragem, a independência do poder espiritual do poder temporal, defendendo a Igreja das ingerências das autoridades políticas. Todavia, esta sua atitude custou-lhe 2 exílios da sede de Cantuária, para a qual retorna, definitivamente apenas em 1106. Para dedicar os últimos anos da sua vida à formação moral dos sacerdotes e à pesquisa teológica. Anselmo faleceu em 21 de abril de 1109 e seus restos mortais foram sepultados na famosa Catedral de Cantuária. Doutor Magnífico. Como fundador da teologia escolástica, a tradição cristã atribuiu-lhe o título de Doutor Magnífico, porque foi magnífico seu desejo de aprofundar os mistérios divinos, através de 3 etapas: a fé como dom gratuito de Deus, a experiência ou encarnação da palavra na vida diária, e o conhecimento ou intuição contemplativa. De fato, Anselmo afirma: Senhor, eu não tento penetrar na vossa profundeza, porque nem posso comparar meu intelecto com ela. Porém, queria entender, pelo menos até certo ponto, a vossa verdade, que meu coração acredita e ama. Eu não procuro entender para acreditar, mas acredito para entender. Amor pela verdade e honestidade episcopal. As principais obras de Anselmo: o Monologion, monólogo, e o Proslogion, colóquio, que demonstram a existência de Deus respectivamente a posteriori e a priori, pretendem reafirmar que Deus é o ser do qual não se pode imaginar um maior. Por outro lado, a grande coleção de epístolas de Anselmo revela sua atuação e o seu pensamento político, sempre inspirados no seu amor pela verdade, pela retidão e a honestidade episcopal, longe dos condicionamentos temporais e dos oportunismos. De fato, o arcebispo de Cantuária escreve: prefiro discordar com homens que, de acordo com eles, discordam com Deus, colocando em evidência os traços do governante justo, que visa o bem comum e não seu interesse pessoal. Em 1163, o Papa Alexandre III concedeu ao falecido Anselmo a elevação do corpo, um ato que naquela época correspondia à canonização. Enfim, em 1720, o Papa Clemente XI o proclamou doutor da Igreja. São Apolônio, filósofo e mártir romano. Apolônio foi martirizado em 185, sob o imperador Cômodo. Uma das coisas que se recorda deste mártir foi a sua derradeira oração diante do prefeito pretoriano Perênio, não em prol da sua defesa pessoal, mas fez uma verdadeira apologia sobre o cristianismo pontual e poética que lhe custou a vida. São Conrado de Parzão, capuchinho. No convento de Santana, em Altötting, na Baviera, Conrado foi porteiro por 42 anos.
desde que emitiu os votos solenes na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em 1852, até a sua morte, em 1894. Muitos se dirigiam ao Santo Porteiro para receber uma boa palavra, conselhos ou um pedaço de pão.